Sou doutora Kia Lily Caldwell, sou antropóloga e professora do Departamento de Estudos Africanos e da Diáspora da UNC Chapel Hill, a Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Vou falar hoje sobre o impacto da pandemia de coronavírus nos Estados Unidos e na população negra norte-americana aqui nos Estados Unidos. Bom, temos visto índices elevados do vírus dentro da população negra norte-americana, particularmente desde o começo de abril, algumas semanas após do começo da pandemia aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, havia mais casos na cidade de Nova York, entre negros e latinos, e isso cria muito alarme, muitas pessoas estavam falando sobre as causas, o que foram as causas de essas disparidades para os negros e latinos. Bom, quando pensamos nas causas, há várias causas que que têm raízes na sociedade como um todo, na história dos Estados Unidos, na questão de racismo, a questão de desigualdade racial também. Podemos pensar na questão de emprego e o fato de que há um grande número de pessoas negras que trabalham em ocupações chamadas essenciais, empregos essenciais que continuam mesmo que há outras pessoas americanas dentro da sociedade americana que podem ficar em casa, como eu posso trabalhar por meu laptop, mas há outras pessoas que trabalham em transporte, que trabalham nas vendas, na produção de alimentos, a venda de alimentos, que essas pessoas não são bem pagas, mas eles e elas fazem trabalhos essenciais. Então, eles e elas não podem se distanciar. Isso é um privilégio de classe e de raça. Podemos pensar também na questão de comorbidades ou doenças que são prevalentes na população negra, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e doenças respiratórias, e o fato de que essas doenças criam uma vulnerabilidade para pessoas ao vírus. Então, tem essa questão também que tem uma história que tem raízes na sociedade e nas desigualdades, as disparidades de saúde raciais. Também tem uma questão de acesso ao sistema de saúde, a falta de planos de saúde e o fato de que há muito desemprego e subemprego dentro da população negra aqui nos Estados Unidos. E isso cria uma falta de acesso a planos de saúde privados, e também com o fato de que o governo de muitos estados, os governos estaduais, em muitos casos, não têm expandido acesso aos planos de saúde públicos. Há pessoas negras que não têm acesso a nenhum plano de saúde, nem público, nem privado. E isso é um problema muito grande e não é uma coincidência, mas nos estados com populações negras maiores, nos estados, principalmente no sul dos Estados Unidos, não havia uma expansão do chamado Medicaid e outros planos de saúde públicos.
Então, isso é um problema também. Quando pensamos no fato, a oportunidade de pessoas de obter o teste ou obter tratamento sem que pagar para esses serviços que podem salvar a vida de uma pessoa. Quando pensamos no sistema de saúde pública aqui nos Estados Unidos, estamos vendo que não temos um sistema de saúde pública aqui. Há muitas falhas no sistema de saúde aqui nos Estados Unidos, mesmo sendo o país mais rico do mundo. Esta pandemia está demonstrando muitas falhas da sociedade, muitas desigualdades que impactam a comunidade negra e outras chamadas minorias e comunidades de cor de uma forma desproporcional. Então, quando pensamos na questão de testes, de um modo geral, os Estados Unidos está ficando para trás em termos de acesso aos testes, o número de testes que estão sendo fazendo. Até agora, os Estados Unidos fizeram entre 12 milhões e 13 milhões de testes. E isso é após de 2 meses da pandemia. Então, o número de testes que foram feitos até agora é muito pouco. E isso tem um impacto para as pessoas que têm mais vulnerabilidade também. Podemos pensar na questão de racismo estrutural e o fato de que aqui nos Estados Unidos há uma longa história de discriminação residencial e racial que tem um impacto muito grande para a população negra enquanto acesso aos serviços, não só de saúde, mas de alimentos, alimentação, transporte, emprego. E quando pensamos numa cidade como St. Louis, por exemplo, na cidade de St. Louis, todas as mortes de pessoas pelo coronavírus até agora foram de pessoas negras. Mesmo sendo uma cidade com uma população negra e uma população branca. Mas podemos pensar também nessa cidade de St. Louis, enquanto o fato de a população negra é 47% da população, mas quase 75% dos casos do vírus. Então, estamos vendo que em muitas cidades e estados, o número de casos e às vezes de mortes entre os negros é 2 vezes maior do que sua proporção da população. Isso é também, a verdade, é um fato na cidade de Chicago, onde negros são 30% da população e 71% das mortes. Onde eu moro aqui, Carolina do Norte, o estado de Carolina do Norte, negros compõem 22% da população e 37% das mortes por coronavírus. E em Geórgia, o estado de Geórgia, os negros são 37% da população e 62% das mortes pelo vírus. E na cidade de Atlanta, 80% das pessoas que foram internados nos hospitais foram negros. Então, essas disparidades são chocantes
e temos que lidar com as causas de essas disparidades e também a questão dos dados. Havia pressão de militantes e de políticos, tal como Ayanna Pressley, Elizabeth Warren e Cory Booker, para os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, nosso CDC, Center for Disease Control and Prevention, para que este centro federal, nacional, coletasse os dados para o vírus por raça, gêneros e status socioeconômica, e havia essa pressão no mês de abril, e no 17 de abril, este centro federal concordou na coleção de estes dados e publicou o primeiro relatório sobre o impacto do vírus, do coronavírus, na população negra no 22 de abril. Então, estamos vendo algum movimento enquanto essa questão de coleta de dados, também no estado de Nova York. Agora há uma parceria entre as igrejas, algumas igrejas, acho mais ou menos 22 igrejas no estado de Nova York, e as comunidades, para que as igrejas ofereçam o teste do coronavírus. Então, é uma parceria importante também, porque as pessoas têm confiança nas igrejas negras, as igrejas da comunidade latina. E essa questão de confiança é muito importante também, porque estamos lidando com uma situação onde há uma história de discriminação dentro do setor de saúde e racismo institucional. Então, espero que esta fala seria útil, tem sido útil, e em compartilhar um pouquinho de nossa experiência aqui e os desafios aqui nos Estados Unidos. Muito obrigada.